Bem-vindos, bem-vindas a mais um painel regional. Hoje saímos do estúdio porque estamos na cidade de Rio Claro. Estamos sendo recebidos pelo prefeito Gustavo Perissinotto, que abriu as portas da prefeitura para falar com a gente aqui. Prefeito, uma honra estar aqui na sua cidade, sendo recebido aqui no seu gabinete. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu que agradeço, Noemi, a você e saudar toda a audiência do programa regional. Bom, a gente já teve conversas anteriores no outro mandato, depois nós tivemos na época da correria eleitoral e da corrida eleitoral. Reeleito o prefeito com folga, confortavelmente, né? E passado já esse primeiro ano de gestão, queria que o senhor fizesse um balanço da sua gestão até aqui. Olha, Noemi, eu primeiro, já falamos um pouco sobre isso, mas sou muito grato de primeiro ter tido a oportunidade de governar, de administrar a cidade onde eu nasci, cresci, vivo, crio os meus filhos, né? Tenho toda a minha família, meus amigos aqui. É motivo de orgulho, né? Me enche bastante de orgulho. E de ter sido reeleito, de fato, com uma votação muito maior do que a votação que me elegeu da primeira vez, né? Mostra algumas coisas. A primeira delas é que a gente fez um bom trabalho. Claro que a gente precisa continuar trabalhando, muita coisa por fazer. A gente não deu conta de fazer tudo o que se faz necessário. E depois também de que as pessoas, né, um número cada vez maior de pessoas, confiaram no nosso trabalho. Agora, Noemi, o desafio deste meu primeiro ano de mandato é um desafio muito grande, né? Eu tenho falado muito, sempre que tenho oportunidade, agradecer a oportunidade de falar com a sua grande audiência. A gente vive um período bastante desafiador. A gente vive uma questão de conjuntura econômica bastante desafiadora, não é? E as cidades também têm sido afetadas por isso. Então, esse meu primeiro ano de mandato tem sido marcado especialmente pelo enfrentamento a esse período que nós vivemos. Eu não diria nem aqui em Rio Claro, na nossa região, nas cidades como Piracicaba, Limeira, Araras, das cidades menores da nossa aqui região, Corderópolis, Santa Gertrudes e tantas outras que compõem a região metropolitana de Piracicaba, que tenho a honra de presidir neste momento, né? Depois de reeleito, fizemos uma eleição no início do ano, sou neste momento presidente da nossa região metropolitana de Piracicaba. O grande desafio dos gestores locais tem sido o desafio de fazer frente e de enfrentar para que a gente saia o mais rápido possível dessa crise que é uma crise institucional pela qual o país vive, né? As instituições, Congresso, uma parte do Congresso lutando contra, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, mas também uma crise econômica que é global. O impacto da pandemia, o impacto das guerras da Ucrânia, na Rússia, no Oriente Médio, e agora essa onda das sanções econômicas, o chamado tarifaço, que impactou muito forte a nossa região, inclusive, né? A cidade de Piracicaba teria sido a cidade mais impactada por conta do tarifaço aplicado pelo presidente americano. São desafios que não estavam previstos às primeiras conversas lá antes das eleições de 2024, mas que hoje são conversas cotidianas. Então, a gente está numa fase, Noemi, de organização novamente da casa, como fizemos isso há 4 anos. Estamos tomando medidas duras de austeridades aqui e projetando e pensando, plantando nesse período aqui ações concretas para o futuro. Prefeito, até te parabenizar, né, pela eleição, né, e ser o presidente da RMP também, mas é claro que é uma situação que todas as cidades estão passando, as cidades brasileiras estão passando pelo problema de crise, que tem refletido em algumas mais, em algumas menos, dependendo do setor produtivo da cidade, mas mesmo assim, prefeito, Rio Claro ainda, dei uma olhada pela cidade, a cidade está ali um canteiro de obras, né, prefeito? Muitas coisas acontecendo. E é claro que nós participávamos o ano passado das sabatinas da RFTV e durante as sabatinas eu fui lá resgatar tudo que a gente conversou, assistir de novo para ver exatamente o que
tinha sido colocado na época, porque com o tempo, né, são tantas coisas que a gente vai deixando para trás, mas eu pude reparar ali, prefeito, que o senhor está colocando a casa em dia mesmo, né? E eu falava do canteiro de obras, a gente tem aí infraestrutura urbana e mobilidade a pleno vapor, né? Noêmia. Inclusive, numa das oportunidades que tivemos lá, você estava com a inteligência artificial, né? Exatamente. Um detector de mentiras, né, da inteligência artificial lá, então a gente foi apertado mesmo naquela oportunidade, né? E vamos lembrar que eu passei naquela oportunidade, né? Com louvor. Com louvor. Passei na máquina lá que detectava mentira lá. Inclusive, numa ação inovadora aqui na região, né? Participei de vários debates. Parabéns a você e a tua equipe pela iniciativa. A gente, de fato, tem trabalhado muito para a gente manter as ações em curso, né? A gente centrou agora o nosso segundo mandato em alguns eixos de trabalho, né? 2 eixos, são 4, eu vou falar de 2 aqui especificamente, né? Estão muito avançados. O eixo que é o eixo dessa transformação de infraestrutura urbana, pelo qual passa a segunda etapa do programa Rio Claro em Ação, que recapeou metade das ruas da cidade e levou asfalto em bairros como lá no Nova Veneza, como lá no Nova Rio Claro, cidades, bairros da cidade que há 30, 40, 50 anos estavam na terra, hoje estão no asfalto. Falta a gente ainda concluir uma segunda etapa. Há bairros como o Jardim Maria Cristina, há pontas de bairros que a gente ainda precisa levar o asfalto. Não é só isso nessa ação que a gente está promovendo. Uma parceria inédita com o governo do estado, Noêmia, a gente conseguiu aprovar nesse contrato da concessão da Eixo uma grande obra, talvez a obra mais esperada das últimas 2 décadas aqui na cidade de Rio Claro, né? Ao lado do aeroporto regional, que a gente pode falar um pouco sobre ele também, que é ali por onde você veio, não sei se você veio pela entrada da rodoviária ou se você veio pela primeira entrada da cidade. Pela primeira entrada, então prefeito, você, que eu acho bem bonita aquilo ali, não e chegou... já teve um recapeamento, uma ampliação ali, né? A gente tem apostado muito na zeladoria, mas se você vier pela segunda entrada da cidade, de quem vem de São Paulo para cá, né, no quilômetro 173 aqui, na entrada da rodoviária, a gente ali a gente tem um canal, a gente tem uma via ali de intersecção entre um lado da cidade e o outro lado da cidade. Rio Claro cresce muito para o outro lado da rodovia. Região do Jardim das Palmeiras, região ali do Jardim Brasília, do Terra Nova, do Inocop, né? Sentido ali quem vai para Piracicaba. E essas pessoas que transitam para trabalhar no distrito industrial, para vir trabalhar no centro da cidade, precisam passar necessariamente por aquele viaduto. E aquele viaduto demanda já, há algumas décadas, uma intervenção, uma ampliação. E a gente conseguiu, o projeto está pronto, a gente está licenciando esse projeto e o ano que vem, a gente deve ter um investimento aqui de cerca de 150 milhões de reais de investimento, que a Eixo fará nessa parceria com o governo do estado. Obra que não estava prevista no caderno de obrigações quando a Eixo foi contratado. Isso foi trabalho político nosso com o governador do estado, a quem quero agradecer, para fazer isso. Então, a gente tem diversas ações em curso, né? E, se você me permitir, porque são muitas, eu vou elencar mais uma aqui para a gente exemplificar. Acabamos de publicar, Noêmia, um edital para contratar uma empresa que vai rasgar metade da cidade numa enorme avenida chamada Avenida Integração. É a primeira fase dessa avenida. Sai da Washington Luiz, aí nós estamos falando aí da terceira e nova entrada da cidade, que nesse projeto Eixo vai acontecer, ali na altura do Jardim Figueira, Santa Elisa, Panorama, Paineiras. A gente vai ter ali uma nova entrada da cidade e vai conectar essa nova entrada, essa avenida, que inicialmente tem 8 quilômetros, no antigo leito da ferrovia, rasga a cidade de norte a sul. Então ela vai varrer toda a Zona Norte, com 2 parques lineares, investimento de cerca de 60 milhões de reais, transformando a cidade de Rio Claro. E futuramente, com a saída das oficinas aqui do centro da cidade, que acontecerá no nosso mandato também, essa avenida continua pelo centro e vai até a zona sul da cidade, voltando até Washington Luiz. Integrando todas as regiões da cidade, né, prefeito? Porque, como o senhor disse, tem uma parte da cidade que cresce para o lado de lá.
E ela precisa conversar com o lado de cá, né, para que as coisas aconteçam. Até porque muitas coisas acontecem aqui desse lado, né? E dificulta esse trajeto, esse deslocamento da população daquele lado. E às vezes as pessoas se sentem até mais marginalizadas por estarem do outro lado, né? E isso é uma possibilidade de integração e de cidadania também, né? Não tenha dúvidas, né? É uma necessidade de mobilidade urbana. Sim. A gente salva vidas, né? Protege vidas, porque a gente melhora as condições de tráfego. Então, a gente está bastante animado, são obras que não acontecem da noite para o dia. Para que você tenha uma ideia, tanto a Avenida Integração quanto essa história do Trevo da Viviane, para dar esses dois exemplos, são duas grandes obras, mais de 200 milhões de reais de investimento direto aqui na cidade de Rio Claro. A gente começou a trabalhar isso há mais de 2 anos, né? E agora é que essas obras começam a sair do papel, né? A gente está finalizando toda a parte burocrática, todo o caminho burocrático, né? De vencer licitação, de arrumar recurso e etc., para pôr as obras que vão se tornar visíveis para daqui 1 ano e meio, 2 anos, elas estarem entregues na cidade de Rio Claro. A gente percebe, né, prefeito, que apesar do mandato ser 4 anos, né, o tempo que o administrador tem para poder mexer é muito pouco, porque ele precisa também fazer todas essas articulações, né? Porque uma andorinha só não faz verão, então precisa de apoio de governo do estado, verba do governo federal e de tudo isso equilibrar para conseguir começar a fazer as obras necessárias, as obras que são importantes para a cidade, né? Não tenha dúvida, a gente precisa trabalhar muito todos os dias, né? Vencer a burocracia estatal, a gente tem uma série de leis que engessam o andamento das coisas, não é? E a gente, então, conseguiu a reeleição, né? Graças a Deus, e vai pôr de pé todas essas ações. Nós estamos aqui conversando com o prefeito Gustavo Perissinotto. Se deixar, a gente vai numa conversa aqui, viu? Porque é gostoso conversar com o prefeito entende aquilo que está falando e a gente vai levando. Mas nós vamos para um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre os projetos e os desafios para a cidade de Rio Claro. Não saia daí. Estamos de volta com o painel regional hoje, diretamente do gabinete do prefeito da cidade de Rio Claro, prefeito Gustavo Perissinotto, que abriu as portas da prefeitura para que a gente pudesse falar um pouco da cidade. Prefeito, nós falávamos no bloco anterior a respeito dos eixos, né, que o senhor tem elencado como importantes para o desenvolvimento da cidade. Falamos da Avenida Integração, falamos do Trevo da Viviane. Agora eu queria saber de um outro assunto que tem aí e que vai revolucionar a região metropolitana de Piracicaba, né, e Limeira, Araras, Cordeirópolis, todas as cidades da região aqui serão contempladas com isso. Um aeroporto regional aqui na cidade de Rio Claro. Conta pra gente como que está, em que pé está esse projeto, quanto tempo, a previsão? Noemi, essa é uma história que também começa já lá no meu primeiro mandato, não é? Esse aeroporto nasce com uma ideia de ser um aeroporto de Rio Claro, um aeroporto para Rio Claro, em Rio Claro. E aí, com o passar do tempo, esse aeroporto ganhou outras dimensões. Ele ganhou um porte regional. E a gente está falando aqui do terceiro maior aeroporto do estado de São Paulo. Que é a previsão de que ele seja o terceiro maior. Em tamanho de pista. Tá. Perde para... Guarulhos e Viracopos. Tá. Então nós estamos falando de 2.600 metros de pista. A gente vai empatar, né, ou não sei quem vai terminar primeiro, com São José dos Campos. São José dos Campos está ampliando a sua pista para chegar a 2.600 metros. Então, se a gente terminar primeiro, eles vão empatar com a gente. Se eles terminarem primeiro, a gente empata com eles, mas na terceira colocação. Então, isso é que é importante a gente dizer, que em tamanho de pista, a gente está falando do terceiro maior aeroporto do estado de São Paulo. Guarulhos e Viracopos são os maiores. Com que vocação? Com uma vocação para carga. Ele vai servir como um hub de transporte, como um hub logístico. A gente tem, não é, uma região muito abençoada do ponto de vista de modais de transporte. A gente tem um modal rodoviário, o Washington Luiz, a Anhanguera, aqui na nossa cara. A gente tem um modal ferroviário, ali em Tirapina, você pode embarcar produtos para Rumo, que leva pela ferrovia país afora, e agora a gente vai ter um modal
aéreo bastante importante com esse hub logístico. E a partir daí, né, um aeroporto desse tamanho, você precisa de uma área muito grande. Estamos falando de 5 milhões de metros quadrados. Né? Esse aeroporto, então, passou a ser um aeroporto bimunicipal. Um aeroporto de Rio Claro e Piracicaba. Então, logo o prefeito Elinho foi eleito, eu o contatei e falei, Elinho, está acontecendo isso, a gente está trabalhando, há uma oportunidade de a gente receber na nossa região, porque é considerada uma região estratégica, tanto para o governo do estado quanto para o governo federal, um investimento muito grande do governo federal. Talvez o segundo ou terceiro maior investimento que o governo federal faz no estado de São Paulo. O maior, com certeza, Noemi, é aquele lá do túnel Santos-Guarujá. Né? É um investimento bilionário lá. Mas depois daquele investimento do governo federal, do governo do estado, esse aeroporto regional de Rio Claro, Piracicaba, deve ser o segundo maior investimento do governo federal no estado de São Paulo. A partir daí a gente foi a Brasília, eu e o prefeito Elinho de Piracicaba, né, a avançar nas tratativas e acabou que tudo deu certo. As semanas que se nos antecedem hoje, né, a questão de um mês atrás, ou um pouco mais de um mês, tivemos eu e Elinho por uma última reunião onde nós demos a ordem de serviço. Nós não. O Ministério de Portos e Aeroportos deu a ordem de serviço para uma empresa contratada por eles fazerem o projeto deste aeroporto. Quem foi contratado foi a Labtrans, é um projeto que pode chegar a 7 milhões de reais, custeado pelo governo federal, né? Então o governo federal vai pagar isso, e eles têm prazo de 1 ano para desenvolver esse projeto, e vão nos entregar este projeto do aeroporto pronto, provavelmente lá para setembro do ano que vem. Já licenciado nos órgãos ambientais estaduais, aqui na CETESB, e também já com as licenças dos órgãos federais de aviação civil, da ANAC, da SAC, enfim, tudo o que se faz necessário para a gente, então, daqui 1 ano, licitar essa obra e pôr esse aeroporto de pé. Né? Do início ao fim, a gente está falando de um projeto, se tiver dinheiro para iniciar essa obra, não em 2026, mas em 2027, um término no final de 28, a gente está falando de uma obra aí de mais ou menos 3 a 4 anos para ela ser concluída. Muita gente me pergunta, Noemi, se cabe um aeroporto desse tamanho aqui na nossa região, não é? E a resposta é afirmativa, cabe. Primeiro porque o estudo foi feito por técnicos que têm um know-how muito grande de aviação civil, o pessoal do ITA, lá de São José dos Campos. Não é? Segundo, que a região metropolitana de São Paulo, Noemi, ela está saturada. Se eu te convidar agora para a gente subir no carro, neste horário que a gente está gravando, e a São Paulo, a gente não entra na cidade. Não chega. Está tudo congestionado. Então, não há mais área para a gente instalar grandes indústrias lá na região da Grande São Paulo. Então, a região metropolitana de São Paulo, ela está saturada para esse tipo, para prestação de serviço, não. Aí, a região de Campinas, portanto, tem crescido muito. Ela não está saturada, mas ela está fadigada. Em algum momento, a região metropolitana de Campinas também vai saturar. E aí, o que nós temos que ter atenção, o que nós temos que estar atento, e esse é o meu papel como presidente da região metropolitana de Piracicaba, é que a gente está concorrendo para quem depois vai ser a bola da vez. A gente concorre com a região de Sorocaba, a gente concorre com a região de Ribeirão Preto e com a região de Bauru. A região de Sorocaba já está à nossa frente. Uma região muito próxima de São Paulo, Castelo Branco é uma avenida que vai àquela direção, então a gente precisa criar atrativos para que a gente não perca uma oportunidade histórica, que daqui a alguns anos a gente ser essa bola da vez do desenvolvimento. E o aeroporto regional é uma dessas alavancas para a gente desenvolver a nossa região. Inclusive, né, prefeito, com a possibilidade desse aeroporto, o senhor estava dizendo de Sorocaba, né, que tem conseguido atrair ali outros investimentos, empresas, também isso já entra como um pré-requisito para a empresa que queira se estabelecer aqui, se instalar aqui na região Piracicaba, Rio Claro, isso já é um pré-requisito, né? Porque as rodovias já é um motivo importante, né? Porque a logística aqui de escoamento é muito boa. E com essa novidade de termos um aeroporto aqui que seja o maior do Brasil, o terceiro maior do Brasil... Do estado de São Paulo.
do Estado de São Paulo, ele não só faz olhos para quem mora aqui, né, de que, poxa, que orgulho, mas para acho que para o Brasil todo, para o país todo, né, porque outras empresas também que fornecem ou escoam por aqui, né, até porque a nossa região aqui também é uma região agrícola, né, então é importante, agrícola, tecnológica, e é importante também essa ligação de termos mais uma possibilidade de interligação com o país mundo, né? todo. Exato, Sim, por que não o mundo, né? Com o mundo, sim. Então é isso. É claro, as pessoas também me perguntam, mas o aeroporto, então o aeroporto não é para pegar avião e passear, não. Porque isso é de logística. Não é para todo mundo, inclusive o custo de vida está muito alto, né, Noemi? Está até difícil comprar passagem para andar de ônibus, para a gente ir para São Paulo. Mas é o que isso traz para a gente, né, de indústria, de renda, de emprego para as pessoas, né? Então, eu estou muito feliz e muito animado com essa notícia. Ele é um aeroporto que, claro, ele não começa enorme. Como o Viracopos ficou 20 anos para se desenvolver, ele tem um plano diretor de desenvolvimento, mas é importante que essa semente já foi plantada e que a gente vai colher bons frutos no futuro. E a gente vai deixar essa entrevista gravada, né? Porque daí eu vou lá pesquisar daqui a uns 10 anos, quando as coisas estiverem acontecendo, tá vendo? O prefeito falou e nem precisou da inteligência artificial. Nem precisou da inteligência artificial. Prefeito, e a gente falando de desenvolvimento, é lógico que a gente já acende uma luzinha para a questão do meio ambiente, porque hoje em dia tudo tem que estar integrado, né? Até o senhor estava dizendo das licenças ambientais, tem que estar tudo integrado ali, que senão o negócio não decola. O senhor teve recentemente participando da Conferência Internacional de Geoparques da Unesco. Eu achei muito bacana o propósito desse encontro. Queria que o senhor falasse um pouquinho mais para a gente, o que deu para trazer de lá para cá. Pois é, eu tô carregando, no bom sentido, essas duas grandes missões regionais. O nosso aeroporto regional, que vai trazer crescimento, não é só para Piracicaba e Rio Claro, não, é para Limeira, é para Araras, é para Corderópolis, é para Charqueada, é para Iracemápolis, é para toda a nossa região aqui, não é? Mas também carrego esta missão de tirar do papel um sonho, que é um sonho de 9 cidades da nossa região, são 24 cidades que compõem a região metropolitana de Piracicaba, 8 compõem o Geoparque e uma está fora. Tirapina não está na nossa região, e Tirapina faz parte desse projeto do Geoparque do Corumbataí. Então, toda a bacia do rio Corumbataí, que nasce lá em Analândia, passa por Corumbataí, chega aqui em Rio Claro, passa ali em Charqueada, Santa Gertrudes também se aproveita um pouco disso, né? Vai até quase Corderópolis, depois vai a Piracicaba, já abastece, acho que 80% da cidade de Piracicaba é abastecida pelo rio Corumbataí. Não mais pelo rio Piracicaba já há mais de 2 décadas, não é? Então veja a importância desta bacia para esta nossa região, ou para parte dessa nossa região metropolitana de Piracicaba. E o Geoparque, o que é que ele significa? Primeiro que ele nasce de uma descoberta geológica, de uma descoberta relacionada à Terra ou ao passado que aconteceu aqui. Como a gente tem, além de uma vocação agrícola, como você disse, muito importante, mas temos também, especialmente na bacia do rio Corumbataí, uma vocação de mineração, calcário e argila, tanto que a gente tem o maior polo cerâmico da América aqui, né? Rio Claro, Santa Gertrudes, Corderópolis, um pouquinho em Piracicaba, um pouquinho em Limeira também. Descobriu-se, há algum tempo atrás, numa dessas escavações de argila, um fóssil de um chamado mesossauro. E esse mesmo fóssil foi encontrado na África, com a mesma datação histórica, o que comprova, do ponto de vista científico, que num passado já bastante distante, não é mesmo? O continente africano e o continente americano eram um só, antes de se separarem, né? Então a mesma incidência geológica que aconteceu aqui em Rio Claro, lá no Distrito da Assistência, aconteceu também numa cidade africana. Então nasce daí o interesse da gente instalar um geoparque, porque não foi só neste local que isto foi encontrado, mas em diversos outros locais ao longo da bacia, que são considerados geossítios. Então um geoparque, ele é um composto, ele é um conglomerado de diversos locais que há eventos geológicos,
históricos, naturais. Mas mais do que isso, o Geoparque, ele é uma tentativa de trazer um enraizamento das comunidades locais, das autoridades, da sociedade civil organizada, do povo que hoje habita aqui, com quem por aqui passou milhares de anos atrás. Sejam seres humanos que passaram por aqui, sejam animais que passaram por aqui. Há um trabalho de pertencimento do povo com a sua terra. Isso para despertar o compromisso desta geração com as futuras gerações. Isso para despertar questões de respeito, né, à flora, à fauna, ao meio ambiente como um todo. Então, quando a gente conseguiu o selo da Unesco e fui lá a Temuco do Chile para, entre aspas, vender o nosso geoparque, né, mostrar que a gente tem condições de ter o selo da Unesco como um geoparque global, a hora que a gente conseguir isso, Noêmia, este selo, só o selo da Unesco, significa que a nossa região atendeu dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ao menos 15. Isso traz um selo verde para a nossa região. Grandes indústrias europeias, grandes indústrias americanas, hoje, quando tomam a decisão de sair lá da Alemanha para vir para a América Latina, a primeira coisa que eles procuram é um lugar onde tem a qualidade de vida, onde a gente tem um selo verde. Então, isso, ao lado do aeroporto regional, é mais um grande atrativo, porque a gente, para a comunidade internacional, não é, vai representar um espaço de respeito às nossas tradições, à nossa cultura ancestral, mas também de preservação. Isso vende, entre aspas, no bom sentido, a nossa região para que, daqui a alguns anos, a gente, de fato, né, seja uma outra região muito mais desenvolvida do que a gente é hoje. Bom, e a gente falando dessa questão da preservação, de resgate histórico, não tem como a gente não trazer isso para a educação, prefeito, porque a gente começa toda a base de todo esse trabalho é feito a partir de uma boa educação. E daí eu resgato lá a nossa conversa na sabatina, quando o senhor tinha uma preocupação com as escolas aqui, o senhor dizia que se fosse reeleito, seria um compromisso do senhor resgatar a construção, reforma de escolas. Como que ficou isso durante esse ano da sua gestão? Pois é, Noêmia. Olha, deixa eu só deixar aqui, primeiro uma coisa, a gente tem do ponto de vista pedagógico excelentes professores e professoras aqui na cidade de Rio Claro. Recentemente a gente recebeu o selo de excelência educacional de diversas escolas aqui, porque atingiram os índices lá do governo do estado. Temos agora, recentemente, também o anúncio de 2 professoras receberam um prêmio nacional. Então, a gente tem a parte docente das escolas e a parte pedagógica aqui muito bem cuidado, com uma qualidade altíssima. O nosso papel, como eu disse no passado, é cuidar daquilo que não é pedagógico, daquilo que é de apoio pedagógico. Manutenção das escolas, a preparação da merenda escolar, o transporte dos alunos, ampliação de vagas para que a gente universalize, para que nenhuma criança fique fora da escola. Então, esse é o grande desafio que a gente avançou bastante. Por exemplo, da retomada de uma escola que estava há 12 anos parada, foi matérias também de diversos meios de comunicação, a Escola Sueli Marim. Estamos retomando, vamos terminar. Estamos construindo mais 2 creches aqui, lá no Jardim Olinda, por exemplo. Vamos receber uma escola estadual do governo do estado, ali na região do Bom Sucesso, né? A maior escola, o estado está construindo 3 escolas em 3 modelos diferentes, a nossa é a maior que vai ter aqui no Bom Sucesso. E ao lado disso, Noêmia, a gente está se inspirando no modelo que é um modelo de referência no Brasil. Eu já falei um pouco sobre isso, mas sempre que a gente vai discutir em âmbito nacional, ano que vem tem eleição para presidente, para governador. Então, quando a gente tem esse tema da educação colocado, o governo do Ceará é sempre muito lembrado. A educação no Ceará é tido como referência. E eles fizeram parcerias com o terceiro setor, com OS, daquilo que não é pedagógico, o que facilitou muito o atingimento dos índices elevados que eles atingiram. A gente, inspirado no modelo do governo do Ceará, e já algumas experiências no estado de São Paulo, também aqui em Rio Claro, aquilo que não é pedagógico, né, a gente vai fazer uma parceria com o terceiro setor, com algumas OS, estamos em vias de fazer uma contratação para a gente definitivamente elevar
esta prestação do serviço daquilo que não é pedagógico, preparação da comida das crianças, o transporte do aluno, a manutenção das escolas, a limpeza das escolas, ao nível que a gente tem do pedagógico, Rio Claro. Prefeito, muita coisa para se falar em Rio Claro, por isso que lá no começo eu dizia, né, apesar de todas as dificuldades, Rio Claro está ali num momento efervescente de acontecimentos, né? Mas o nosso tempo aqui está acabando, então eu gostaria de agradecer demais a sua receptividade aqui e deixo os microfones à sua disposição para o senhor fazer uma saudação aí para o pessoal, para a nossa audiência. Bom, primeiro, Noêmia, muito obrigado pela oportunidade, né? Obrigado pela sua visita aqui, te receber uma alegria enorme te receber aqui no meu gabinete, né? Parabenizar você e toda a sua equipe pelo trabalho brilhante que vocês fazem, cobrindo a nossa região, né? Agradecer também a contribuição que vocês deram no processo democrático da minha eleição no passado e a sua audiência, dizer a eles, né, reforçar o nosso compromisso com a cidade de Rio Claro, né, o nosso carinho, dizer que a gente está trabalhando muito para colocar tudo isso e muito mais que a gente não teve oportunidade de falar aqui de pé, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e um abraço a todos vocês. Voltaremos, prefeito. O painel regional vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia aí do outro lado. Até a próxima.